Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Neto, servo de Deus Altíssimo. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês Mateus 3 com alguns versículos. A gente vai ler aqui, ó, 1 por 2, a gente vai pular para o 5, por 6, a gente tem o 7, o 8, depois a gente vai pular para o 10, o 11 e o 12, ok? E é isso. Desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, tanto evangélico como não evangélico, sim, e dentre outras religiões também. Faça a vontade de Deus, faça o ID, e assim Deus virá lhe recompensar, tá certo? Desde já eu agradeço por estar ainda aqui, então vamos dar continuidade para a leitura da palavra. Vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O 5. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhe: raças de víboras, que os ensinou a fugir da ira futura. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Vou dar a pausa aqui. Depois a gente lê em diante, lá o decorrer do vídeo. Bora lá. João Batista estava fazendo a vontade de Deus, pois o profeta Isaías tinha profetizado que existiria alguém que estaria preparando um caminho seu e endireitando a sua vereda. Se você for ler João 3:6, que fala: vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O Batista estava lá batizando e chamando o povo para se arrepender. Estava lá Jerusalém, toda Jerusalém e toda a Judeia. Lá o pessoal estava confessando seus pecados e sendo batizado. Só que, tão perto lá os fariseus e os saduceus, o que João Batista fala? Raça de víbora. Aí ele pega e exorta a ele produzir frutos que mortos que vocês se arrependeram. Ok. Arrependimento. O João Batista fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, que é chegado o reino dos céus. Jesus também fala sobre isso. Jesus e João Batista. Os dois fazendo a vontade de Deus, ele nos ajudam e os arrepender. Ou seja, o próprio Deus, Jesus, fala para nos arrepender. Então, qual é o significado de arrependimento? Fui dar uma pesquisada e me deparei e achei do original, que é do grego, fala metanoia. Arrependimento do grego é metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de ação, ou seja, atitude. Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo te fez novo. Se você for observar no Antigo Testamento, a palavra de Deus fala: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, para podermos ir para o céu, precisamos nos arrepender disso. Nos arrepender do quê? Dos pecados. E disso mesmo. Jesus me criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória, para a glória dele. Então nós precisamos agir como Cristo agiu. Jesus não desejava o mal do próximo. Jesus, ele não adulterou. Então, quem vê se quer casar, né? Ele não traiu. Jesus fez a vontade do Pai, amando o próximo como a si mesmo e amando a Deus acima de todas as coisas. E é isso mesmo que ele quer que eu e você venha fazer. Deus quer que nós venhamos seguir o caminho de Jesus, porque Jesus fala lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que deve é o Pai, senão por fim.
Bíblia fala que também Jesus é a palavra. Se você for observar no Antigo Testamento, ele fala, lâmpada para os meus pés, ou seja, luz para os meus pés, que é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Ou seja, se eu estou na palavra, então o caminho está claro, ou está escuro. Quando está escuro, a gente tropeça, a gente tende a cair. Mas quando está claro, a gente sabe para onde a gente está. Estamos indo para onde? Para o céu. Onde Jesus conseguiu chegar. Ele veio de lá, né, no caso. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as suas primeiro, por meio dele, sendo feitos, foi feito, se fez, e dele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a luz. É ele que nos mostra como devemos fazer para agradar ao Pai. Vou te dar aqui 2 exemplos de pessoas que mostraram arrependimento. Jesus, quando estava na cruz, existia 2 pessoas ruins, mas que estavam do lado dele. Algumas pessoas chamam que conseguiu alcançar a misericórdia do ladrão, né? Essas 2 pessoas mais estavam lá, Jesus estava no meio, e sabendo disso, Jesus não merecia estar lá. Jesus foi para lá porque ele quis que nós venhamos poder ser salvos através dele, salvo do pecado, porque a gente estava escravizado, a gente estava escravo do pecado, estava preso do pecado, a gente não conseguiria deixar por nossas próprias forças, a gente era certo do diabo. E Jesus pega e faz o que? Não. Eu amei essa criação e eu vou dar a minha vida por ele. A Bíblia diz que não é vocês que estipulam de mim. Jesus fala, não é vocês que dão a minha vida por mim, é eu que dou para tomá-la. O Pai ressuscitou através do Espírito Santo. E hoje, nós em Cristo somos livres, ou estamos livres do pecado, porque Jesus derramou seu sangue no madeiro, para que hoje a gente venha ter comunhão com o Pai e venha poder gozar o céu, a eternidade, para sempre. E um dos madouros pega e fala, tu é o filho de Deus, desce daí, salva a tua vida. Aí o outro ladrão pega e fala, olha, nós estamos aqui porque merecemos. Para. Coração arrependido. Vocês têm que entender que, o que ele falou mostrou que ele se arrependeu. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele tá aí, ele é inocente, reconheceu que Jesus é inocente. O outro ladrão aí pro quarto perigo, ele descer salvar a sua vida, duvidando, o outro creu, sabia que ele era inocente, que ele era o Filho de Deus. Aí pega e fala, lembra-te de mim, bonecades, o teu vinho. E Jesus pega e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro exemplo de arrependimento é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Antes, ele era perseguidor da igreja. Ele arrastava a igreja e prendia o povo cristão, ao ponto de ser os culpados pela morte de Estevão. Pois quando Estevão, jovem, cheio do Espírito Santo, que fazia a vontade do Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, ele deu o sermão, né? Falou a palavra e correu. Viu a glória de Deus, pois Deus revelou a sua glória que está na destra de Deus Pai. E falou, para não imputar esse pecado que fizer. Ele, quando terminou tudo isso, pegaram a capa de Estevão e colocou frente a Paulo. Mas o interessante é que Jesus teve um encontro com Paulo. E quando Jesus teve um encontro com Paulo, Paulo perguntou, e ficou cego. Colocou uma venda nos olhos dele. Ou seja, no olho nele. Colocou a venda, não uma venda de verdade, mas que ele não estava conseguindo ver. E falou para onde ele deveria ir. A rua chamada direita, marcada nele e no determinado
uma determinada pessoa. Se você for observar, Jesus já tinha ido para o céu. Ele apareceu pelo mundo. E quando ele foi lá, ele passou 3 dias jejuando, mais ou menos isso, sem comer, sem beber. E usou por seu sangue. Deus mandou ir lá. Produz seus sangues. E você sabe, se eu não ouviu o que Paulo tem feito com os cristãos, não, que tem perseguido, ele falou, você vai ver o quanto ele vai sofrer por mim. Ele era perseguidor, virou perseguido. Ele reconheceu a Jesus como único suficiente Salvador, e pouco tempo depois ele estava fazendo a obra. Ele pensava que o que ele estava fazendo era certo, mas não era certo também. Pois ele era um religioso, ele era uma pessoa que tinha a lei por como justiça, seguiu toda a Torá que eu vou trazer. Mas assim, o próprio Paulo falou que a lei, bem depois que ele se converteu, ele escreveu no seu livro Romano, que fala que a lei nos mostra que nós temos pecado. Antigamente se obedecer, mas não era salvo por ela. Enfim, a gente teria quem? A Cristo. Cristo ia vir morrer na cruz com nós. Por isso que a gente fazia, o povo antigamente fazia aquele ritual de sacrificar, ou seja, que aquele cordeiro estava apresentando Jesus. Ele ia ser salvo por causa de Jesus. Eles faziam aquele, mas tem que ser declaração. Não era só aquele sacrifício. Pois muitas pessoas diziam, pronto, seguia regras humanas do que regras o mandamento do Senhor. Aí, falar que era do Senhor, mas o coração estava longe de Deus, era sepulcro caiado, estava podre. E é isso que eu quero. Deus quer limpar a sua alma, quer transformar-se por enfeite, por esses 2 exemplos que eu acabei de dizer. Um não deu para a gente acompanhar a vida dele porque ele já estava morrendo, né, na frente. E glória a Deus que foi para o céu. E esse outro foi usado por Deus, fez a vontade de Deus. E hoje, ele é o exemplo. Exemplo que não é porque você está nesse pecado que você não tem esperança. Tem esperança sim. Deus vai mudar a sua vida. Você vai dizer, vai viver nos montes, mas para voar é necessário se arrepender. Confessar aos seus pecados e confessar de Deus como único suficiente Salvador. E assim você vai viver a melhor vida. Para podermos ir para o céu, precisamos confessar Jesus como único suficiente Salvador. Fala que ele veio do Pai e voltou para o Pai. E ainda virá salvar a muitos que creem em sua palavra, que creem nele. Jesus fala, não fique aflito no nosso coração, não se turbe o nosso coração, crê em Deus. Crê somente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Iremos preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei para levar vocês. Para onde eu estiver, você esteja também. Deus. E para vocês conhecem o caminho. Aí um dos discípulos fala, nós não sabemos para onde vai, como é que a gente irá saber o caminho? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é o Pai, senão por mim. Aí um dos que está lá fala, mostra-nos o Pai dos baixos. Eu falo, há tanto tempo estou com o outro filho. Ele fala, mostra-me o Pai. E sabes que o Pai está em mim e eu nele. Jesus é o Pai. Eu estou ligado, e Jesus quer que a gente venha estar ligado nele, na videira verdadeira. A Bíblia diz que nós somos as varas e ele é a videira e o Pai é o agricultor. Quem está nele não vai para o inferno. Se a gente estiver dando fruto, ele arranca e joga para ser queimado. Ou seja, para ir para o inferno. E se a gente for ler lá adiante, eu vou falar sobre isso. Vamos lá em Mateus 3, 10.
Então agora, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz, bom fruto, fruto, não é frutos, fruto, é cortada e lançada no fogo. Por que fruto? Você pode observar, é, lá em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E quais são os frutos do paz? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei do pecado. Não, beleza. Faria as obras da carne, você sabe, lutonaria, feitiçaria. Essas pessoas não andarão no reino do céu. Palavras torpes, assassinos, suicidas também, homicidas. Dentre outras coisas, eu falei sobre os assassinos, né? Aqueles que, os afeminados, e são os homossexuais, né? Dentre outras coisas. E a gente só pode ser salvo se a gente deixar esses pecados. Se a gente confessar Jesus como único e suficiente Salvador e lutar contra a carne. Existe uma guerra a carne contra o Espírito. Todos somos pecadores, mas em Cristo a gente é justificado. E assim a gente se santifica todos os dias. A gente tem que dizer não ao pecado. Todos os dias a gente tem que estar. Todos os dias a gente tem que orar para que a gente venha ter intimidade com Deus e possa ascender ao céu, assim como Jesus ascendeu. Aí fala que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo, ou seja, para o inferno, né? Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levantar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está falando de Jesus. Ele não era digno de desatar a sua sandália. Aí os 12 falam, em sua mão está a pá. Ele livrará a sua ira e recolherá no celeiro seu trigo. Aqui, celeiro, está falando do reino dos céus. Seu trigo. O trigo está se referindo a quem? As ovelhas dele. E queimará a palha. A palha está se referindo que as cabras. Lembra do joio e do trigo? E naquele grande dia... não se preocupe não. Não precisa mercar não. Se você mercar o joio, vai vir o trigo. Ou seja, naquele grande dia vai separar as cabras das ovelhas. Deixa mesmo. Aí pega e fala. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E é isso. Arrependa-se do seu pecado. Jesus morreu na cruz por você. Que o Pai deu o seu único filho, deu tudo para morrer por você. E Ele quer tão somente que você aceite a Ele como seu Salvador, o Senhor da sua vida vai mudar. Vocês vão saber desfrutar da melhor coisa, da verdadeira paz, que o Ele não oferece, que o diabo não oferece. Não seja filho de diabo, seja filho do Senhor Jesus. Pois você vai ver que você vai parar de sobreviver e vai começar a viver, pois a esperança em seu coração entrará em paz na terra, por quem? Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, um abraço, Deus abençoe sua vida. Eu não sei especial, mas para isso você precisa crer em Jesus e deixar os seus pecados para o poder e para o céu. Certo? Tchau, tchau. Deus vos abençoe por si.